Museu do Bexiga. Museu do Bexiga, Rua dos Ingleses, 118, São Paulo, Paulo Santiago, sócio fundador do Museu do Bexiga. O Museu do Bexiga, ele foi fundado pelo Armandinho Puglisi em 1980. Em 1980 foi montada uma exposição com fotos antigas, foi feito um museu de rua aqui em frente ao Teatro Ruth Escobar, e foi feito um apanhado mostrando o que era o Bexiga. Era um museu de rua, um projeto de museu de rua do arquiteto Júlio Abi. Esse projeto, eu usou bastante material que o Armandinho possuía. O Armandinho é uma pessoa que ele ia colecionando coisas do bairro, ingresso de teatro, fotografia, tudo. E ele tinha 2 ou 3 arquivos com fotografia, com documentos, com recortes de jornais. E esse material, esse material foi usado nessa exposição. Em conversa com o Armandinho, ele falou: puxa, eu tenho intenção de fazer um museu. Eu falei: bom, então vamos montar mesmo, vamos fazer a inauguração do museu. E essa inauguração foi feita em 1º de abril, não é mentira, de 1981. Em 1981, começamos a trabalhar na casa que era da família do Armando, no 165, que é uma casa próxima dessa aqui. O museu ficou por lá por volta de uns 10 anos, e depois ele veio para essa sede aqui na Rua dos Ingleses 118, que é uma sede ocupada. Essa casa estava abandonada, é uma casa que pertence à União. Dizem que foi propriedade de um dos filhos do Getúlio Vargas, que inclusive ele se suicidou aqui também. Não sabe, não tem uma comprovação real, mas é uma versão. E essa casa ficou abandonada há mais de 20 anos. E aí o Armando ocupou a casa. Essa casa está ocupada, é uma casa que está cedida pela União para o museu. O patrimônio da União cedeu a casa para o museu. E o museu desenvolve suas atividades aqui desde então. Por que é um museu? Para nós o museu é um ponto de referência. O museu, para nós, é o próprio bairro. Bexiga, a gente acha que é um bairro, que é o próprio museu. E a sede do museu é só um ponto de referência, um local que congrega uma série de elementos, de documentos, de fotos, de objetos, de moradores da região. São pessoas que foram doando objetos de família, pessoas que morrem, os filhos doam todo o material para o museu, e esse material fica aqui e está sendo catalogado, está sendo arquivado. O museu hoje está numa fase de reestruturação. Nós vamos montar alguns projetos aqui que vai envolver o museu junto com o próprio bairro. Um deles vai ser um curso de recuperação do acervo, de recuperar as fotos, recuperar os objetos, recuperar os documentos e recuperar a própria sede do museu, a própria casa. Então, isso vai envolver uma campanha de captação, uma série de eventos que o museu vai desenvolver durante esse ano, porque estamos preparando a grande festa para os 30 anos do Museu do Bexiga o ano que vem. Tem o Museu de 1980, o ano que vem, dia 1º de abril, vai fazer 30 anos, então o museu vai estar vamos tentar ver se realmente a gente consegue deixar o museu redondinho para completar os 30 anos. Entende? Muito difícil 30 anos de vida nesse país, entende? Mais uma instituição que não tem apoio público, não tem apoio privado, é mantido basicamente pela família do Armando, pela Lela e a Maria Paula, mas agora tem outras pessoas que estão vindo justamente apoiar para que o museu possa começar a ter uma vida mais profissional, digamos, né? Eu hoje estou como presidente do museu, estou assumindo agora, em abril, a presidência do museu, e a ideia é dinamizar esse processo, fazer com que isso fique mais profissionalizado e a gente possa realmente levar a termo todo o museu. O museu tem mais ou menos 10.000 fotografias, tem mais ou menos uns 800 objetos e quase 1.200 documentos importantes que precisam ser preservados. E é interessante porque espaços como esse, tanto na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, que não são museus de bairro, mas são lugares que preservam peças antigas. Isso pode ser muito usado em cinema, em teatro, em televisão. A Globo, por exemplo, já usou muito do museu, a Bandeirantes já usou muito do museu, quando eles fazem novela de época, ou fazem algum filme de época. Por exemplo, você tem uma geladeira de 1910, entende? Que não tinha nem, não era elétrica, era colocado gelo. Como é que você vai
passar isso para um espectador, para uma cena, você precisa ter um modelo, você precisa ter uma coisa, isso facilita bastante. Se não é o próprio modelo que você leva, mas inclusive você pode pegar um modelo para fazer um outro produto similar, mas com aquelas características. Então, eu acho que basicamente é isso. O museu retrata a vida do bairro, retrata a vida de gente humilde, porque em geral os museus retratam a vida dos poderosos, dos vencedores, né? Você pega o Museu do Ipiranga, são os poderosos, o rei, a rainha, entende? A corte. Ou seja, você pega o Museu de Ares, assim, são os grandes pintores, as grandes coisas. O Museu do Bexiga tem uma característica, é um museu de bairro, é um museu dos perdedores da história. A gente está sempre com um lado perdedor, nunca tem um lado vencedor. São os varridos da história, como dizia o Jorge Amado. Então, eu acho que basicamente a importância do museu é essa. Paulo, falando um pouco dos perdedores, né? O Bexiga ele tem uma história negra que, por conta do processo de imigração italiano, muitas vezes acaba sendo esquecido, né? Como é que fica, pensando na história do Bexiga, a sua relação com o Bexiga, né? E essa história do Bexiga como sendo um local de cortiços, de trabalhadores, de pessoas que estão sempre na luta para... O Bexiga é um bairro interessante, é o único bairro comunitário que tem em São Paulo. É o único bairro comunitário porque o Bexiga tem uma série de atividades que congregam a comunidade. Então você tem a Quiropita, que mais ou menos congrega 800 famílias. Você tem a Vai-Vai, que são 4.500 figurantes, mas tem 4, 5 membros por família, então de repente você tem 16 mil pessoas. E o Bexiga tem 60 mil moradores, ou seja, um bairro de 60 mil pessoas. E você conhece as pessoas, então tem muita gente na rua, tem muita criança, tem muita coisa. E é um bairro que congrega tudo isso. Então, você tem, por um lado, você tem um núcleo negro forte, que está bem sólido no Bexiga, com a Vai-Vai, ali naquela região Saracura da 14 bis, daquela região. Você tem os italianos, que tem um núcleo forte. E hoje você já tem os nordestinos, que já tem um núcleo forte, uma economia de mercado, não só mão de obra, entende? Porque os italianos, quando vieram para cá, eram mão de obra. Então, depois eles foram construindo seus pequenos negócios, depois tem alguns negócios mais sólidos. Os nordestinos estão passando o mesmo processo, ou seja, eles começaram com mão de obra, muitos ainda são mão de obra, tanto que, por exemplo, toda a comida do Bexiga, se você for em qualquer cantina italiana, ou qualquer pão italiano, ou qualquer coisa italiana, é feito pelos nordestinos hoje. Ou seja, é uma coisa, é como você comer comida francesa em Paris, é feita pelos turcos ou pelos... Entende? Você não tem francês quase fazendo comida francesa. Entende? Ou seja, nos restaurantes tem um chefe, tem outro, mas em geral é muito imigrante, muito... Aqui também, aqui até sushi cearense, entende? É o pessoal que está fazendo. Então a presença no nordestino é a pata do tripé que está se solidificando e precisa ser resgatada também, porque se você não consegue montar esse tripé, você não consegue solidificar isso, você não consegue ter esse equilíbrio da sociedade aqui dentro. Agora essa mudança vai se dar em quase 10, 15, 20 anos, porque aí você já tem praticamente tudo isso misturado e é uma outra cara. Aí você tem toda essa mistura, você tem negros, por exemplo, como Tobias, que é presidente da Vai-Vai, que é casado com uma loira que é filha de italianos, por exemplo. Então você já tem uma mistura. E isso é muito comum aqui no bairro. Você pegar, por exemplo, tem um negro na Vai-Vai, Marcello Bianca. Pô, Marcello Bianca, uma vez falaram que eu tinha que encontrar com Marcello Bianca, tô pensando em italiano, bonitão, tá? Tem um negro bonitão, tá? Mas é Marcello Bianca. Então, são coisas que acontecem. Os negros no Bexiga, durante o começo do século passado, década de 20, 30, falavam muito italiano. Tanto Padre Toninho, por exemplo, que era da igreja da Quiropita, era considerado um dos italianos mais refinados em termos de idioma. Ele foi para Roma, por exemplo, falando italiano fluente, com muita propriedade. E você tem isso durante muito tempo. E durante muito tempo também, muitos dos compositores da Vai-Vai eram de origem calabresa, por exemplo. Você tinha um monte de samba premiado no carnaval, era um samba composto por filho de imigrante calabrês. Então, uma escola de samba, o próprio Armandinho, por exemplo, que era filho de calabresa, foi presidente da Vai-Vai,
foi da diretoria, não foi presidente, não, foi da diretoria da Vai Vai durante muito tempo. Então, e era calabrês. Então, houve toda essa mistura. E o Bexiga, por exemplo, os imigrantes que vieram para o Bexiga eram todos imigrantes da Baixa Itália, e de uma região muito pobre da Itália. Então, eram todas pessoas de serviço, tanto que você não tem indústria no Bexiga, você não tem um grande comércio italiano no Bexiga, você não tem nada. Você tem cantina, você tem padaria, você tem coisa, mas não tem uma bela de uma indústria, por exemplo, como tinha na Moca, como teve no Brás, que mudou essa característica. E a sua história no Bexiga, Paulo? Qual? A tua história aqui no Bexiga, como é que começa? Assim? A minha história é quase criança, né? Eu com 14 anos, por exemplo, eu trabalhei aqui na Rua dos Ingleses, no escritório do Nardelli, fui office boy aí, e sempre vivi no Bexiga, tenho uma ligação muito grande com o Bexiga, morei muitos anos fora do Brasil, mas quando voltava sempre procurava ficar por aqui. Eu gosto do bairro, é um bairro que eu me sinto muito bem, tranquilo. Tem uma discussão muito importante sobre o Bexiga, que envolve a questão dos cortiços. Né? São visões muito diferentes que existem acerca do tema cortiços. Visões que apontam para um Bexiga que sempre teve cortiços, isso é uma característica do Bexiga, e visões de pessoas que acham que esses cortiços, de alguma maneira, atrapalham o desenvolvimento do bairro, enfim. O que você pensa dessa questão dos cortiços do Bexiga? Olha, o Bexiga sempre teve cortiço, só que os cortiços no Bexiga, antigamente, no começo, quando começaram a surgir os cortiços, eram casas que iam sendo ampliadas, que era o que chamavam dos capomaster, né? Então se fazia a planta na ponta do guarda-chuva, discando e fazendo, mostrando mais ou menos como devia ser a planta da casa. Então, o pai casava, nascia o filho, quando o filho crescia, ficava com 20 anos, ampliava mais 2 cômodos para o filho morasse, mais 2 para o outro filho, então fazia uma grande casa coletiva, virava um cortiço, o filho mudava, entrava outro parente e tal, esse era o Bexiga com os cortiços. Depois, quando começaram a surgir os migrantes nordestinos, e aí começaram a ser mão de obra das cantinas, das padarias, dos negócios aqui do bairro, aí começou uma exploração muito dura, porque aí os cortiços mudaram de característica e passaram a ser cortiços de um quarto que morava uma família dentro do quarto. Existe uma lei chamada Lei Moura, que a Lei Moura exatamente é para a humanização desses cortiços. Ou seja, essa questão dos cortiços, eu acho que poderia ser feita uma legislação mais dura e transformar isso em habitações coletivas como tem na França, entende? Que você pode ter uma habitação, pode ganhar dinheiro com isso, mas tem que ter mínimas condições de habitabilidade, ou seja, tudo bem, você quer alugar um quarto, você aluga um quarto, o quarto tem que ter para uma pessoa, para duas, para três, mas tem que ter o diâmetro necessário, tem que ter banheiro em condições, ou seja, morar num quarto, você pode morar num quarto, pode ter uma mulher e morar num quarto, mas também você não pode ter uns 15 pessoas morando dentro de um quarto. E aqui, agora mudou um pouco, mas antes você tinha aquelas vagas que eram camas, biliches, triliches, quadriliches, sei lá. E aí você tinha 8, 10, 12 pessoas morando num quarto. Isso já está acabando, mas ainda não é o ideal. O Bexiga tem mais ou menos 450 cortiços, né? Está mapeado. E o Bexiga hoje, com a população do bairro, nós temos 60 mil pessoas, nós temos 11% nas classes D e E, ou seja, que seriam as classes que seriam atendidas. Então estamos falando de 6.600 pessoas, de 0 a 80, ou seja, não é tudo numa faixa etária. Então, de 0 a 80 você tem 6.600 pessoas. A faixa mais complicada, que seria das crianças e dos jovens, quase toda está atendida já, ou nas escolas ou no pós-escolas. E aí você tem uma coisa interessante, o Bexiga hoje tem um índice de violência muito baixo. O Bexiga hoje é considerado referência, tem uma violência muito baixa. Aqui a gente tem pequenos furtos e droga. Uma das coisas que fez, por exemplo, tem uma presença muito forte de organizações não governamentais. Você tem uma ideia, tem mais ou menos 40 entidades no bairro que atende de tudo. Tem entidade para morador de rua, tem entidade para idosos, tem entidade para travestis, tem entidade para cachorro, tem tudo. E crianças e adolescentes tem muitas. Então,
Nós temos, por exemplo, o caso da Quirupita, tem o Sírio, tem o Carmo, tem o Novo Olhar, tem o Bela Vista, tem uma série de entidades que desenvolvem trabalho com crianças e adolescentes, tanto que essa turma já está praticamente atendida. Diferente, por exemplo, no caso do Rio, de Salvador, de Vitória, de Recife, que ainda tem recâmbio. Então o bandido é preso, porque a prisão é matemática, certo? Pode não ser preso hoje, daqui a um mês, daqui a um, mas ele um dia vai ser preso. A coisa leva nesse nível. Ou ele vai ser preso, ele é morto, ele fica inválido, mas acontece alguma coisa. Não dá para o cara fazer um monte de crime e ficar impune a vida inteira. Não tem bandido velho. Bandido velho não tem. Em geral, o bandido morre novo, é preso novo. O que acontece quando o crime se mantém é quando você tem uma rotatividade, como acontece no Rio, por exemplo. Os grandes traficantes, as grandes cabeças estão presas ou mortas e a molecada está tomando conta. Então você pega menino de 16, 15 anos com 15 anos. Aqui em São Paulo você não vê isso. Então, hoje São Paulo é uma cidade que a violência está despencando, está uma queda brusca. Você está chamando a atenção não só na América Latina, mas na Europa, nos Estados Unidos. Todo mundo querendo saber o que está acontecendo com São Paulo, que a violência descambou. São duas cidades na América Latina que estão muito estranhas, São Paulo e Bogotá. O pessoal fala muito da queda da violência. E tem alguns fatores, né? Por exemplo, há uma presença maior do Estado na periferia, a construção de muitos céus, escolas que se transformaram em uma espécie de clube região. Só 1% dos logradouros são lugares que têm, que são lugares de violentos, e tudo isso está mapeado, a polícia já sabe exatamente quais são os pontos, ou seja, não é nenhuma coisa que surgiu um ponto novo, não, são todos mapeados, a polícia sabe. Há uma presença muito grande da sociedade civil atuando, com ONGs, com CONSEGs, com coisas desse tipo. A economia melhorou, agora a gente precisa dar uma olhada nesse momento que vive, começo de 2009, fim de 2008, começo de 2009, se houve um recrudescimento da violência, porque como teve uma taxa de desemprego maior, então precisa ver se há uma causa-efeito em cima disso. Mas até outubro, novembro do ano passado, a economia estava indo muito bem, mais gente empregada com carteira assinada também facilita para isso. Um outro fator, o PCC mandou parar com pequenos furtos, com bobagens, porque atrapalha o negócio. Então também é um outro fator que diminui. Então hoje o PCC está basicamente com drogas e isso faz com que também diminua um pouco a violência. Tanto que no Rio, por exemplo, assaltaram um casal, semana passada jogaram o casal de cima do morro, lá na Avenida do Maio, e foram para a Rocinha, o comando pegou, levou e entregou para a polícia. Ou seja, os bandidos pegaram e entregaram a polícia. Então, eu acho que tem esses fatores todos que estão favorecendo a diminuição da violência. E o Bexiga tem isso. O Bexiga é pequenos furtos, pouca coisa, e droga. Não tem, assim, assassinatos é muito raro. Nós fizemos uma pesquisa outro dia lá no batalhão e o comandante falou que já faz 2 dias que não tinha nenhuma ocorrência nem de agressão doméstica. Então, no bairro inteiro não tinha tido nada, nem roubo de carro, nem roubo de toca-fita, nada. Nenhuma denúncia foi feita em 2 dias. Isso é uma coisa interessante. Só uma pergunta. Em relação ao museu aqui, as pessoas ainda hoje trazem coisas ou isso teve uma época? Não. Né? Ou ainda hoje ainda é referência, as pessoas vêm e trazem? Vem e trazem, mas a gente está segurando um pouco, né? A gente quer dar uma arrumada agora, na parada, vão arrumar e vão se ficar preparado para poder receber. Não adianta receber sem estar preparado, porque senão estraga, vira um depósito sem identificação, sem uma qualificação direita. E sobre as fotos que vocês já coletaram, vocês têm um histórico de tudo ou ainda é uma busca a se fazer? Quase todas temos, quase todas, mas faltam informações. É que às vezes a família chega e te traz um pacotão, né? Ó, tá aqui e vai embora. E aí você começa naquele negócio. Você sabe que é daquela família, mas você não tem a história da foto, não tem coisa.
E com o tempo passando, isso vai se perdendo. Vai se perdendo. Porque as pessoas Vai mais se perdendo e a velhas- gente tem que mudar, a gente tem que trabalhar com temas. Casamento, festa, família, criança, entende? A gente vai ter que trabalhar nesse nível temático e não identificatório de cada foto. Porque quando tiver a possibilidade de identificar, a gente identifica, senão, mas identifica uma época, identifica uma atividade ou uma coisa naquele período. E as pessoas mais velhas do bairro, ainda existe um trabalho com elas de fazer essa recuperação? Nós estamos pensando em fazer a memória oral do bairro também, né, aqui no museu. Fazer uma vez por semana, quando reabrir, né, trazer antigos moradores, fazer uma roda e fazer um debate e pegar depoimentos. Mas isso é uma coisa que vocês já estão fazendo também. Eu acho que é importante somar esforços e desenvolver esse projeto. Quanto mais depoimento, quanto mais material gravado exista, melhor para todos. Para a própria memória do museu. Claro, não. Para a própria memória do bairro. Isso aí não é patrimônio de ninguém, eu acho que é uma coisa que tem que ser disseminada para que possa funcionar, porque senão essa coisa não é patrimônio de ninguém, entende? Eu acho que essa coisa tem que ser exatamente, entende? Quanto mais gente faça, porque tem um grupo que está fazendo um documentário sobre os 80 anos da Vai Vai, o Novo Olhar está colaborando, entende? A gente apoia o que puder apoiar. O próprio museu tem bastante coisa da Vai Vai de antigamente, então o que puder ser colaborado, puder colaborar, a gente vai colaborar. O que eu ia perguntar assim, sobre a história do próprio Armandinho, que no caso ele que falou com você para fundar o museu. E ele, as coisas que a gente conhece, era uma pessoa bastante interessada, ele amava o bairro, ele gostava muito do bairro, né? E tem muitas histórias dele que as pessoas contam pra gente, que chegam a ser até engraçadas. Você participou de algum fato assim? Tem vários.